E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Professor Faz Escola. Eu me chamo André Luiz e, galera, hoje vai ser nossa aula para revisão das provas das turmas do oitavo e nono anos do Colégio Assembleiano. Revisão para segundo bimestre, tá bom, pessoal? Eu tinha combinado de fazer uma live, mas choveu pra caramba, aí ficou com oscilação de energia, preferi não gravar para que não desse nenhum tipo de problema, combinado? Então, bora lá, temos aqui os nossos estudos para serem desenvolvidos hoje. O primeiro assunto que eu vou falar para vocês é um assunto bem bacana, que nós chamamos de produtos notáveis. Notáveis. Bom, é bem tranquilo, porque quando eu vejo essa palavra produtos na matemática, remete para a gente o quê? Multiplicação. Então, a gente vai fazer algumas multiplicações. Eu tenho três produtos notáveis que serão apresentados para vocês. O primeiro, o quadrado da soma. Quadrado da soma. O segundo, o quadrado da diferença. Quadrado da diferença. E depois, o produto da soma por quem? Pela diferença. Pela diferença. Esse aqui acaba sendo até o mais fácil, rapidinho. Quando a gente pega o jeito do último, é o mais fácil. Bora lá, vamos dar uma olhada como é que vai ser o nosso quadrado da soma. Então, eu vou escrever aqui em cima o quadrado da soma. E eu vou fazer primeiro o exemplo genérico, que é o que a gente sempre apresenta, né? Um x mais y ao quadrado, onde o expoente está comunicando que essa base aqui, que é o x mais y, pessoal, está se repetindo duas vezes na multiplicação, combinado? Então eu vou fazer x mais y vezes x mais y. E aqui vai ser de boa para a gente, né? Basta com que a gente faça a distributiva da multiplicação, onde o x multiplica x, que multiplica o y, e depois o y multiplica x, e o y multiplica y. Tudo bem? Bora fazer essa multiplicação bem rapidinho aqui para vocês. E a gente vai ter essa ideia. X vezes x. Positivo x vezes positivo y vai dar, então, positivo xy. E aí, esse x aqui que eu destaquei já multiplicou todos os elementos do outro parênteses. Basta agora fazer a multiplicação do nosso y. Y vezes x é a mesma coisa que xy. E por último, y vezes y. Olha, pessoal, vocês podem estar percebendo que aqui eu não estou perguntando muito de jogo de sinais, principalmente porque todos os valores envolvidos são positivos, tá? Como eles são positivos, eu não preciso ficar questionando, olha, negativo vezes positivo ou negativo vezes negativo, tudo bem? Aqui eu acho que está tranquilo. E para finalizar, como é que vai ficar aqui, né? X vezes x é x ao quadrado. Aí eu tenho x vezes y mais x vezes y, vocês vão concordar que eles podem ser somados. Então, vou somar esses dois aqui. 2xy. E por último, eu tenho mais y ao quadrado. Fique esperto, isso aqui é a forma mais tradicional que nós temos para trabalhar com esse assunto, tudo bem? Agora eu vou fazer um outro tipo de exemplo. Bora fazer um exemplo onde eu tenho 3t mais 9. 3t mais 9. O quê? Ao quadrado. Logo, esse ao quadrado está falando para a gente que o 3t mais 9 se repete duas vezes numa multiplicação. Então, vamos lá. 3, qual que é o t minúsculo agora? 3t mais 9 vezes 3t mais 9. Por enquanto tá tudo bem, né, galera? Bora lá que a gente vai conseguir fazer. Lembrando que nós vamos fazer a distributiva da multiplicação. Então vamos lá. Eu tenho 3t vezes 3t vezes 9, 9 vezes 3t e 9 vezes 9. Tudo bem? O 3t vezes 3t, eu vou fazer bem aberto aqui, tá? Vou colocar 3t vezes 3t, 3t vezes 9, mais 3t vezes 9, mais... Bom, agora o 3t multiplicou todo mundo, vou fazer com 9. 9 vezes 3t é 3t. 9, ficou ruim essa letra, hein? E 9 vezes 9, aqui do lado. Logo, nós temos 3t vezes 3t. Aqui aparece uma dificuldade recorrente dos alunos, de vocês, galera. Olha, quando vocês forem multiplicar dois monômios do jeito que estão aqui, você vai fazer coeficiente numérico vezes coeficiente numérico, ou seja, número vezes número, né? 3 vezes 3. E aí você vai fazer variável vezes variável, tudo bem? T vezes t, que vai dar t ao quadrado. Então, não confundam isso, por favor. Bora lá. 3 vezes 3 dá 9, t vezes t, t ao quadrado.
mais, ó, 3 vezes 9, 27. Repete o t. 27t. Novamente a mesma multiplicação acontecendo aqui, 27t, mais 9 vezes 9, 81. É possível somar esses dois carinhas, 27 mais 27 vai dar 54t. Então, finalizando, 9t ao quadrado mais 54t mais 81. Tudo bem? E aqui nós conseguimos terminar, pelo menos, a primeira parte, que é o quadrado da soma. Logo depois disso, o que nós vamos desenvolver é o quadrado da diferença. Quadrado da diferença. Bom, a grande questão aqui, pessoal, é a seguinte. Tem jogo de sinais, tá? Aqui tem jogo de sinais. Uma forma bem tradicional também que aparece novamente é x menos y ao quadrado. Eu vou usar as mesmas ideias que foram desenvolvidas no assunto anterior, pessoal. Então aqui vocês vão poder notar que eu vou repetir esse x menos y duas vezes numa multiplicação, x menos y, só que aqui eu tenho que respeitar o quê? O jogo de sinais, multiplicação de sinais. Porque o x positivo vezes x, mas aí tem x positivo vezes menos y. Aí eu tenho menos y vezes x e menos y vezes menos y. Ou y negativo, fica a seu critério aí. Então, bora fazer essa multiplicação, tudo bem? Então, isso aqui vai ser igual a x vezes x, igual a x vezes x. Positivo vezes negativo dá negativo, então estou fazendo positivo x vezes negativo y. Então, vai ficar negativo xy. Aí eu vou agora para o próximo, né, que também vai ser negativo y vezes x, menos xy. E aqui vai ter uma diferença, né, turma? Porque, ó, negativo y vezes negativo y, negativo vezes negativo é positivo, y vezes y, combinado? E aí fica bem de boa, né? Olha, x vezes x, x ao quadrado. Eu tenho menos xy, menos xy, então estou subtraindo duas vezes. Eu tenho menos 2xy, e aí mais y vezes y, que é y ao quadrado. Bem de boa, podem ficar tranquilos que esse tipo de coisa é legal. Mas eu preciso que vocês prestem muita atenção no jogo de sinais. Caso contrário, a gente vai ficar aí um pouquinho mal. Bom, prosseguindo, vai. Bora lá, que a gente já está quase na metade. Eu vou colocar um exemplo aqui, só para a gente poder fazer um cálculo. Eu quero fazer o cálculo anterior, pode ser? Pode ser? Não. Vai, ó, seguinte. Eu tenho 2x menos 10 ao quadrado. Bom, beleza, está ao quadrado, eu vou repetir esses termos duas vezes uma multiplicação. Então, menos 10 vezes 2x menos 10. Tá os negativos ali pra gente, bem tranquilinho, jogo de sinais. Aí eu vou fazer 2x vezes 2x, depois vezes menos 10, e aí menos 10 vezes todo mundo do outro lado. Logo, o que nós teremos? 2x vezes 2x, vezes 2x. 2x vezes menos 10 é positivo vezes negativo, dá negativo. 2x vezes 10. A grande ideia aqui, pessoal, é você primeiro fazer a multiplicação de sinais, depois você vai para a multiplicação numérica ou do monômio, tudo bem? Bom, continuando. Tem esse menos 10 vezes 2x, que é a mesma coisa que 2x vezes 10, né? Então é menos 2x vezes 10. E aí eu tenho menos 10 vezes menos 10, negativo vezes negativo dá positivo, 10 vezes 10. Tudo bem. Aí eu vou fazer 2x vezes 2x, que vai dar 4x ao quadrado, menos 2 vezes 10 é 20x, repete o 20x, porque a multiplicação que ocorreu aqui é idêntica a essa. E por último, mais 10 vezes 10, que é 100. Vamos poder juntar o 20 negativo x com 20 negativo x. Eu terei então 4x ao quadrado menos 40x mais 100. Galera, atenção, tá? Vou até colocar aqui, ó. Atenção, vou trocar de cor, colocar uma vermelha. Atenção. Atenção. Aqui ocorre bastante erros. Atenção. Esse movimento que nós fizemos, menos 20x, menos 20x, não usa jogo de sinais. Isso aqui não é uma multiplicação. É como se eu estivesse devendo 20 de alguma coisa e eu fiz outra dívida idêntica a essa. Não é? Então eu estou aumentando a minha dívida. Por isso, menos 40. Tem gente que se confunde aqui fazendo jogo de sinais. Não usa jogo de sinais aqui, hein? Por favor, cuidado, não usem, beleza? Vamos continuar. E agora a gente vai estar no produto da soma pela diferença, que é bem gostoso de fazer. O produto, então vou escrever aqui, ó, produto da soma
pela diferença. Diferença. Ixi, ficou juntinho aqui, hein? Pertinho da câmera. Olha, soma, diferença. Então eu estou fazendo uma multiplicação, porque o produto é o resultado de uma multiplicação, em que os fatores é a soma de dois elementos e a diferença de dois elementos. Novamente, vou apresentar para vocês aqui aqueles termos apenas com x e y, que acaba sendo muito tradicional. X mais y vezes x menos, deixa eu melhorar aqui, menos y. Tudo bem? Bom, vocês vão reparar que há uma multiplicação, então significa que a distributiva vai ter que ser realizada. X vezes x, x vezes menos y, y vezes x, y vezes y. Positivo, negativo, e a gente vai fazer os sinais agora, tudo bem? Bora lá. Então, nós teremos aqui x vezes x, positivo x vezes negativo y é menos xy. Então, esse x já multiplicou todo mundo, vocês concordam? Logo, eu tenho que fazer agora, ó, esse y positivo vezes y negativo, vezes x positivo, perdão. A gente vai fazer essa daqui, ó. Então vai dar mais xy, porque positivo vezes positivo dá positivo. E agora, positivo y vezes negativo y, negativo, y vezes y. Bom, finalizando esse nosso cálculo, x vezes x é x ao quadrado. Olha só o que eu quero mostrar para vocês, vou deixar bem destacado, tá? Isso aqui eu vou deixar destacado, deixa eu pegar até aqui, ó, vou grifar. Tá vendo esses caras aqui? Eles são opostos um do outro. Então veja só, menos xy mais xy se cancelam, eles se anulam. Então esses valores aqui vão dar zero. Isso aqui eu não preciso fazer nesse caso, tudo bem? Então vamos agora fazer menos y ao quadrado. É assim que a gente faz o produto da soma pela diferença. Meu, se você vê esse tipo de relação que foi apresentado aqui, x mais y vezes x menos y, ou um termo mais outro, e aí a outra multiplicação são os mesmos termos mais a subtração, você já pode fazer bem direto. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá bom? Isso vai ser muito parecido quando a gente for falar de fatoração daqui a pouco. A gente já vai falar sobre isso. Para ficar bem bacana, eu vou fazer 2R, ó, isso aqui fica melhor para falar, mais 6 vezes 2R menos 6. Só para a gente fazer com valores um pouco diferentes, tudo bem? Distributiva, novamente. Então a gente vai fazer esse tipo de cálculo. E aí nós teremos 2R vezes 2R. Aí eu tenho positivo 2R vezes negativo, então é menos 2R vezes 6. Depois eu tenho 6 vezes 2R, vai ser positivo, então é 2R vezes 6. E aí, por último, positivo vezes negativo dá negativo, 6 vezes 6. 2R vezes 2R é 4R quadrado. Como a gente trabalhou anteriormente, esses termos se cancelam, então a gente não precisa somá-los. Né? Aliás, ao somá-los, eles vão ser anulados, então eles precisam aparecer. Não vou colocar mais zero aqui, porque mais zero não vai fazer diferença na nossa vida. E aí, só para que a gente possa finalizar, menos 36. Se você quiser colocar esse resultado como 4R quadrado menos 6 ao quadrado, também é aceito, bem de boa. Tudo bem? Então aqui a gente conseguiu falar sobre o quê? A gente falou já sobre o quadrado da soma, quadrado da diferença e o produto da soma pela diferença. Eu fiz todas as distributivas com vocês para que a gente pudesse praticar. Combinado, galera? Bora lá. Então só fiquei em quadrados, tá? Lembrando que a gente sempre vai ter também o cubo da soma, cubo da diferença, que vai ser desenvolvido em alguns meses. Bom, prosseguindo aqui com a nossa revisão, vamos falar de algo muito interessante e muito importante, que é a fatoração. Então, fica aqui fatoração. Fatoração. Bom, é bem simples, tá? Enquanto que os produtos notáveis pegam um elemento e fazem as multiplicações para chegar em um polinômio, em chegar em um determinado resultado, a fatoração, você tem esse determinado resultado e quer transformar, quer encontrar quais foram as multiplicações que originaram esse resultado. Então a gente vai trabalhar apenas com dois tipos de fatoração, mas a gente tem mais de dois tipos. A gente vai ter por evidência, que eu vou demonstrar, tem por agrupamento, que eu não vou exigir de vocês dessa vez, e aí nós temos o quadrado da soma pela diferença. Tudo bem? Então aqui vai ser bem tranquilo, o quadrado da diferença. Então, vamos lá. Então, vou colocar os nomes, assim como nós fizemos na primeira parte. Nós vamos fazer a fatoração por evidência. Por evidência. Beleza? E aí eu vou deixar aqui entre parênteses, né? Fator comum. Fator comum.
E aí nós vamos falar também da diferença de quadrados. Esse é o nome, ô professor. Diferença de quadrados. Vamos lá. Bom, pessoal, prosseguindo aqui, então nós teremos a fatoração por evidência. Por evidência. A fatoração por evidência é bem tranquila, né? Vai apresentar pra gente assim, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Vai apresentar pra gente alguma expressão, né? Algum polinômio. Por exemplo, 2x ao quadrado mais 8x ao cubo menos 16x à quarta. Eu vou fazer a expansão de cada um deles e eu vou fazer a decomposição do 8 do 16, que vai aparecer o 2 de alguma maneira. Essa decomposição aqui é por multiplicação que vai ficar, tá bom? Que é o que a gente fala de fatoração. Então vai ficar assim, ó. Eu tenho 2x mais... Bom, eu posso escrever o 8 como 2 vezes 4. Eu quero que o 2 apareça. X, que é o x elevado ao cubo, ou x elevado a 3, menos 2 vezes 8, porque 16 pode ser escrito como 2 vezes 8, x. Quando a gente vai falar da fatoração por evidência, eu preciso encontrar o fator comum. O fator comum são os elementos que aparecem em cada monômio dentro da nossa expressão ou do nosso polinômio. O 2x está aparecendo. O 2x e o 2x. Então, logo, o fator comum dessa expressão será quem? 2x ao quadrado. Tudo bem? Bom, tendo essa ideia, eu vou fazer o seguinte. Na fatoração por evidência, por evidência, eu vou deixar o 2x ao quadrado em destaque. E aí eu vou deixar os elementos que não se repetiram dentro de parênteses. A ideia é a seguinte. Eu vou dividir cada um desses monômios por 2x, que é 2x ao quadrado. Beleza? Eu cancelo os que são parecidos e vai ficar um tanto dentro de parênteses. Então, inicialmente, eu tenho que o 2x ao quadrado vai ficar fora dos parênteses. E aí eu tenho algo muito interessante para realizar. Olha o que eu vou realizar aqui com vocês. Ó. Eu vou dividir 2 por 2, x e x. Ficando quem? 1. Tá bom, pessoal? Porque uma coisa dividida por ela mesma dá 1. Então aqui vai ficar 1. Aqui eu vou fazer a divisão de 2 por 2, x, e os x divididos entre si, ficando 4x desse nosso monômio. E para o próximo monômio, cancela 2, cancela os x que estão se repetindo, vai dar 8x ao quadrado. Isso significa que dentro dos parênteses eu vou colocar esses elementos que eu destaquei. 1 mais 4x menos 8x ao quadrado. Se você quiser ver se a sua faturação foi feita corretamente, basta fazer a distributiva, tá bom? O professor aqui não vai fazer, mas você pode testar aí que vai dar certo, essa faturação foi perfeita. Então eu vou exigir de vocês esse tipo de faturação por evidência. É você olhar uma expressão, fazer a faturação dos valores numéricos, expandir as potências das variáveis, se for necessário, e aí você vai perceber qual é o termo que se repete em todo mundo. Esse termo que se repete recebe o nome de fator comum. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima. O que nós vamos fazer agora, pessoal, será então a diferença de quadrados. Diferença de quadrados. A representação dele é bem simples, tá bom? Vai aparecer assim: um x ao quadrado menos y ao quadrado. É uma diferença de dois elementos que estão ao quadrado. Nós vamos poder representar esse x ao quadrado menos y ao quadrado como a soma vezes a subtração desses elementos. Olha, nós vimos isso aqui faz pouco tempo. Nós vimos isso aqui no produto da soma pela diferença. Então, toda vez que você tiver um elemento ao quadrado menos outro elemento ao quadrado, a gente vai poder representar eles dessa forma. E qual o motivo, né, de a gente poder fazer esse tipo de coisa? Bem simples, pessoal. De repente aparece esse tipo de cálculo para a gente. 2025 ao quadrado menos 2015 ao quadrado. Pô, vamos falar sério? Que cálculo chato de fazer, vocês não acham? Nós teremos que fazer 2025 vezes 2025 e tirar 2015 vezes 2015. Vocês vão concordar que não é algo muito aceito, né? Não é muito bacana.
Mas eu tenho essa estrutura de um elemento ao quadrado menos outro elemento ao quadrado. Então aqui a gente vai poder fazer a mesma coisa. Então eu tenho 2025 mais 2015 vezes 2025 menos 2015. Ah, esse cálculo vai ser facinho de fazer, olha só. 2025 mais 2015 vai dar 4.040, beleza. Vezes quem? 2025 menos 2015, que é 10. 4.040 vezes 10 vai dar 40.400. Olha, galera, como foi muito mais simples fazer esse cálculo. Imagina ter feito 2025 vezes 2025, tirar o resultado de 2015 vezes 2015. Se você utilizar a fatoração da diferença de quadrados, encontrando elementos ao quadrado, você consegue fazer. O que às vezes pode complicar, eu só vou demonstrar para vocês, é que no futuro pode ser que venha alguma coisa desse tipo, né? Um 9x ao quadrado menos 36. Aí você fala, pô, isso aqui não dá vai dar para fazer fatoração, né? E dá, né, pessoal? Por quê? Porque eu tenho o 9 como 3 ao quadrado, x ao quadrado, menos o 6 ao quadrado. E eu tenho, então, 3x ao quadrado, menos 6 ao quadrado, e a diferença dos quadrados aparece aqui também pra gente, tá bom? Isso geralmente cai em vestibular, fiquem espertos. Eu vou acabar exigindo algo mais parecido com esse, tudo bem? Então aqui terminamos essa parte de produtos notáveis e fatoração. Beleza, pessoal? Bora, que vai ser bem rapidinho agora nossos exercícios, as nossas explicações. Tudo que eu estou fazendo são alguns exemplos, a explicação do tema, e aí você consegue fazer o seu desenvolvimento. Qualquer dúvida, pergunte aqui para o professor. E já que você vai fazer a prova e eu tô te dando uma moral, pô, galera, coloca o botão de curtir aí, favorece aí nosso trabalho, pô, logo o professor chega a 4.000 inscritos. E lógico, isso só está acontecendo porque meus alunos estão comigo. Bora lá, pessoal, vamos para o próximo tópico, que serão triângulos. Triângulos e ângulos, né? Então, barra ângulos. Então, a gente vai falar rapidinho desses tópicos aqui. E eu vou colocar algumas informações. Meus triângulos não ficaram bonitos, foi mal, pessoal. Mas a grande coisa que eu tenho que falar é o seguinte: eu tenho um triângulo qualquer daqui, não importa quem ele seja. Eu tenho 3 ângulos internos. Eu vou chamá-los de x, y e z. E aí eu sei a primeira informação, que a soma dos 3 ângulos internos de um triângulo sempre será 180 graus. Eu até fiz a demonstração na sala com vocês, né? A gente teve um triângulo, eu separei os ângulos e quando fui uni-los deu um ângulo raso, um ângulo 180 graus. Também iremos desenvolver o ângulo externo. O ângulo externo ele vai estar do lado de um ângulo interno. Então a gente tem um ângulo interno Z, por exemplo, aqui. Aí eu tenho um ângulo externo M. E a soma desses dois ângulos vai dar um ângulo raso, porque na verdade eles estão em uma reta. Então se eu falar que Z mais M vai valer quanto? 180 graus. Então a soma do ângulo interno pelo externo, 180 graus. Tendo em vista que é uma reta, e aí eu tenho uma vértice aqui acontecendo, vai ter um ângulo interno, vai ter um ângulo externo, isso vai dar pra gente 180 graus. Então essas duas informações são importantíssimas. Nossos exercícios vão ser resolvidos em cima disso. Além disso, a gente também vai ter, aliás, esses aqui é até interessante, porque eu vou dar um outro nome para essa soma aqui, além de ângulos internos e externos, a soma dos dois. Depois eu vou colocar um outro nome aqui que vai ser bem interessante. Então vamos primeiro falar dos ângulos complementares. Complementares. Os ângulos complementares, pessoal, seguinte, é quando eu tenho dois ângulos, sempre dois, que somados sempre dará 90 graus. Tudo bem? Isso é um termo que a gente chama ângulos complementares. Pode ser que essa palavra apareça aí na prova. Nós também temos ângulos suplementares. Vamos lá. Ângulos suplementares. Esses ângulos suplementares vai ser quando eu tenho dois ângulos que somados darão 180 graus. Olha, eu fui ligeiro e coloquei exatamente o mesmo valor que aconteceu aqui. Então, automaticamente, eu também posso falar que a soma do ângulo interno pelo ângulo externo
representa um ângulo suplementar, porque dá 180 graus. Tudo bem? Primeiro, informações, destaquem que é bem importante, isso que a gente acabou de falar. Vamos continuar aqui, pessoal, que está bem bacana nessa nossa aula. Bom, seguinte, então, quais são os grandes perigos? Né? A gente vai poder ter um triângulo aqui, muito bonito. Vou colocar um ângulo para cá. Vou falar que esse ângulo é 30 graus. Eu vou estender essa reta, colocar um ângulo externo de 100 graus. Tudo bem? E a pergunta é, qual o valor desse ângulo X? Bom, do jeito que está aqui, não vou resolver esse cálculo, né? Já dá para perceber que eu vou ter que começar pelo lado de fora. Por quê? Porque eu preciso descobrir pelo menos 2 ângulos internos do triângulo para poder descobrir o terceiro, sabendo que a soma dos 3 é 180. Mas aí eu tenho o ângulo externo valendo 100, então eu preciso descobrir o ângulo interno. Lembrando que a soma do externo com o interno são suplementares, precisa ser 180 graus. Então, qual o valor acrescentado com 100 dá 180 graus? 80. Já descobri o valor do ângulo interno. Olha que bonito como vai ficar agora. Eu sei que 30 graus mais 80 graus mais x, que é o ângulo que eu quero descobrir, esse ângulo aqui de baixo, eles devem valer juntos 180 graus. Eu sei que 30 mais 80 dá 110, mais x igual a 180. Passo 110, então vai ficar x igual a 180 graus menos 110 graus, x é igual a 70 graus. E aqui nós conseguimos trabalhar bem tranquilamente com o nosso triângulo. Isso vai acontecer, fiquem tranquilos que vai ter exercício com essa ideia. Eu sei que a soma dos 3 ângulos internos sempre será 180 graus. Não podemos errar isso, combinado, turma? Ainda dando continuidade com a nossa aula, eu vou falar com vocês aqui sobre o termo bissetriz. Bissetriz. Olha, a bissetriz é um segmento de reta que parte da vértice do ângulo, que divide o ângulo em 2 partes iguais. Então eu posso vir aqui, coloco aqui, está sendo formado um ângulo, eu tenho o A, B, C, eu vou nomear aqui, tá bom? Então a gente vai ter um ponto aqui C, vai ter um ponto aqui B, e aí eu vou tracejar ali um segmento de reta, partindo de A, então eu estou com ângulo, vou colocar aqui o D, e eu vou falar o seguinte, ó, o segmento AD, ele é bissetriz. Bissetriz. Então é igual a bissetriz. Ou seja, automaticamente na nossa cabeça, falou já que esses 2 ângulos possuem medidas idênticas. Esses 2 ângulos são idênticos. Mas aí, gente, na malandragem da matemática, eu não vou colocar o valor numérico de um aqui tão rápido assim. Eu venho e falo, olha, aqui eu tenho uma expressão que seja 10x menos 20. Tudo bem? E aqui embaixo vou colocar uma expressão sendo 5x mais 100. Mais 100. Pode ser mais 100. E olha só, eu não acabei de falar que a bissetriz divide o ângulo em 2 partes iguais? Então a parte de cima é igual à parte de baixo. Então eu vou representar isso por meio de uma igualdade. Então logo, eu tenho que 10x menos 20 é igual a 5x mais 100. E aí eu vou fazer a nossa equação de primeiro grau, né, trazendo para cá, levando para lá, ou seja, o 5x vem negativo, o menos 20 vai positivo, e aí nós teremos 10x menos 5x igual a 100 mais 20. Tudo bem? 10x menos 5x é 5x, igual a 100 mais 20, 120. E aí eu passo o 5 dividindo, x é igual a 120 dividido por 5, e se não me engano é 24 graus, tá bom? X igual a 24 graus. Achei o valor de x. Se eu quero achar os valores dos nossos ângulos, é 10 vezes 24 menos 20, ou 5 vezes 24 mais 100. Tudo bem? Tá bem tranquilo, né, pessoal? Então a gente tem x igual a 24. Isso pode cair, fiquem atentos. E aí eu tenho essa finalização, então, da parte de ângulos e triângulos que vocês vão fazer na prova. Esse assunto de ângulos e triângulos, prova do 8º ano, tudo bem? Mas aí tá bem de boa. Uma última coisa que eu vou falar para vocês agora são sobre sequências. Sequências e, olha que bonito, hein? E lei de formação. Aqui não vou me alongar muito, porque é só um exercício, tá bem de boa o exercício.
né? Basta você fazer a substituição corretamente que você vai chegar. Sequência é uma ordem que os números seguem. Então, por exemplo, se colocar aqui 2, 4, 6, 8, 10, e aí é uma sequência. Legal de perceber que essa sequência aqui que eu acabei de colocar para vocês é dos números pares, né? Números pares. Só faltou o zero aqui, que também é par. Mas aqui eu tenho uma sequência que só possui números pares. Então a gente vai ter essa ideia para ser desenvolvida bem de boa. Mas algumas sequências, pessoal, a gente vai conseguir desenvolver por lei de formação. Lei de formação. Eu vou apresentar para vocês uma sequência, uma lei de formação, para ser mais exato. Vou falar assim, ó, o AN vai ser igual a n ao cubo menos 2. N ao cubo menos 2. Isso significa que quando eu for falar dos termos, por exemplo, eu quero saber qual é o primeiro termo, o A1, eu vou colocar 1 ao cubo menos 2, 1 ao cubo dá 1, 1 menos 2 vai dar menos 1. Eu já encontrei o primeiro termo de uma sequência com essa lei de formação que eu representei para vocês. Eu também posso fazer isso do A2, sendo 2 ao cubo menos 2 igual a, vamos ver, 2 ao cubo é 8, menos 2 é 6. Ó, que legal, já estamos conseguindo mexer. O A3, como é que eu poderia falar? É 3 ao cubo menos 2. Bom, 3 ao cubo, pessoal, vai dar 27. E 27 menos 2 dá 25. Então eu já consegui descobrir os 3 primeiros termos, né, dessa sequência aqui, dada pela lei de formação que está aqui. Embora essa lei de formação tenha uma potência. Tudo bem? Então basta você fazer esse tipo de resolução que vai ser bem tranquilo a prova. É só isso. Bem de boa, bem de boa. Faz as multiplicações necessárias, faz as adições ou subtrações e coloque a ordem dos termos. Beleza, pessoal? E aqui nós finalizamos essa parte de sequência e terminamos o assunto do 8º ano. Os produtos notáveis, fatoração cai para oitavos e nonos, essa parte cai para o 8º, e agora, se você já é do 8º, sinta-se vontade, pode sair, mas curta o canal do professor, dá aquela moral, aperta o botãozinho de legal aí, gostei. E eu vou falar agora de equações de segundo grau. Se você quiser assistir, sinta-se à vontade. Equações de segundo grau. Bom, sendo bem sucinto, bem tranquilo aqui nas equações de segundo grau, nós temos ela sendo representada por uma expressão já. Essa expressão é dada por ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Onde o que a gente vai querer descobrir quem são os valores de a, b e c, pois aí eu vou descobrir os valores de x posteriormente. Essa expressão é o seguinte, galera. Eu tenho os coeficientes a e b, termo independente c, assim vocês lembram. E quando a gente faz a equação de segundo grau, eu sei que eu posso ter até dois resultados, né? Eu posso ter até duas raízes. Lembrando que as raízes de uma equação de segundo grau são os valores de x, x1 e x2, tudo bem? Então, a primeira coisa que eu devo descobrir são os coeficientes, né? Vou colocar o nome aqui, né? Coeficientes a e b, a e b, a e b. E aí eu tenho o termo independente, que é o C. E eu não posso deixar de lembrar de algumas coisinhas, né, pessoal? Aqui, eu vou colocar assim, ó. Teremos até duas respostas. Teremos até duas respostas. Beleza, primeira ideia. Segunda ideia, se a equação apresentar todos os coeficientes A, B e C, por exemplo, eu terei, então, uma equação de segundo grau completa. Essa aqui é completa. Se em algum momento faltar algum termo ali para gente, por exemplo, ax ao quadrado mais bx igual a zero, ou ax ao quadrado mais c igual a zero. Vocês vão notar que aqui está faltando algum coeficiente ou termo independente, né? Então essas duas equações são intituladas como incompletas, equações de segundo grau incompletas. Então, ficará aqui rapidinho só para o nosso desenvolvimento essas duas equações, tá bom? Na prova, cai completa? Na prova, cai completa. Na prova, cai incompleta? Na prova, cai incompleta. Você vai desenvolver as duas.
Bom, apresentei tudo o que tinha que falar. Uma coisa que a gente pode esquecer, né? A nunca pode ser zero, viu? A tem que ser diferente de zero. Porque se A é zero, zero vezes x ao quadrado é zero. Logo, eu teria uma equação de primeiro grau. Tudo bem? Acho que aí está bem tranquilo. Prosseguindo, galera. Vamos lá. Prosseguindo. Vamos para um exemplo aqui, bem de boa. Vou fazer o exemplo da completa. Então, exemplo. Exemplo. Bom, eu vou fazer só essa resolução, sabendo que dá para utilizar a mesma técnica da equação incompleta dentro da completa, tá bom? Mas é o seguinte, vou fazer o exemplo, mas faltou falar alguma coisa extremamente importante para vocês, que são as fórmulas. Então, só vou deixar aqui destacado o delta, que será usado na equação de segundo grau, que é b ao quadrado menos 4ac. Interessante perceber que aparece o termo b, aparece o a, aparece o c, que são os coeficientes e termos dependentes que nós utilizamos na equação, como nós vimos, e depois vem a famosa fórmula de Bhaskara, que é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Olha, pessoal, prestem muita atenção, por favor. Esse negativo aqui é da fórmula, não é do b, da fórmula. Então, pode mudar o resultado de b dependendo do que a gente fizer aqui. Vamos fazer um exercício? Vocês vão gostar desse exemplo que eu vou colocar aqui, certo? Vindo para o exemplo, nós teremos 3x ao quadrado menos x menos 2 igual a zero. Primeira parte, encontrar os coeficientes a, b, c. Lembrando que o a, quem está sendo acompanhado pelo x ao quadrado, então 3 é o a. O b é quem acompanha o x, como o x está sozinho é 1, mas é 1 que? Positivo ou negativo? Negativo porque o sinal vem junto, menos 1. E o c é o termo dependente, menos 2. Coloca aqui, menos 2. Nós vamos aplicar delta primeiro. Então, delta vai ser igual a b ao quadrado, que é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 3, vezes c, que é menos 2. Delta vai ser igual a quem? 1 negativo ao quadrado dá 1. E menos 4 vezes menos 2, top. Então, primeiro eu tenho que fazer a multiplicação dos sinais, dá positivo. 4 vezes 3 dá 12. E 12 vezes 2, 24. Olha como é que vai dar meu delta. 25. Que bom, vai dar 25. Depois eu faço o quê? Eu faço x, que é a Bhaskara, né, igual a menos b. Então é menos 1, lembrando que o b é negativo, mais ou menos raiz quadrada de 25, dividido por 2 vezes 3, que é 2 vezes a. Eu vou fazer primeiro a resolução, a multiplicação, vou fazer a raiz quadrada, que está aqui, multiplicação embaixo. Então vai ficar negativo vezes negativo dá positivo, mais ou menos raiz quadrada de 25, que é 5, dividido por 2 vezes 3, que é 6. E aí, você vai reparar que nós temos esse mais e menos aqui, pessoal, é que eu tenho que seguir dois caminhos, né? Eu sigo o caminho do x1, que é a primeira raiz, sigo o caminho do x2. O x1 será a versão positiva, vou usar o mais, então 1 mais 5 dividido por 6, 6 por 6 que dá 1, e a versão negativa vai ser 1 menos 5 dividido por 6, vai dar menos 4 sextos, que é a mesma coisa que menos 2 terços. Nós vamos colocar essa resposta como solução igual a... Primeiro coloca um menor número, tá? Qualquer número negativo vai ser menor que um número positivo, então é menos 2 terços, vírgula 1. Ah, professor, eu quero colocar dízimas periódicas na resposta, porque nesse caso aqui seria menos 0,666. Pode colocar? Pode. É costumeiro encontrar isso? Não. Então fica a seu critério. Geralmente vai cair sempre a fração, tá? Eu prefiro colocar a fração. Se você na minha prova colocar a forma da dízima periódica do jeito que eu coloquei aqui, vou colocar errado? Não, né, galera? Não vou colocar errado. Significa que você chegou até o resultado. Mas em vestibular, provas externas, vai cair fração. Fique ligado aí. Vou colocar mais uma informaçãozinha para vocês, bem leve, bem de boa, sobre valores de delta, né? Valores de delta. E nos valores de delta, eu tenho a seguinte situação. Se delta for maior do que zero, eu tenho duas raízes. Duas raízes. Ou, melhor dizendo, 2x, né? O x1 e x2. Se delta for igual a zero, há apenas uma raiz. Uma raiz. Tudo bem? E se delta for menor do que zero,
conjunto vazio não tem resposta, tá bom? Então não há solução. Não há solução. E eu posso escrever essa resposta assim, S, coloco chaves vazio, dá até uma sensação de vazio aqui, né, olhando que não tem nada, ou S igual a uma bolinha cortada. Então isso aqui é conjunto sem solução. Conjunto sem solução. Tudo bem, pessoal? E aqui nós vamos terminar a nossa equação de segundo grau. Se você tiver uma equação incompleta, na sala de aula eu mostrei para vocês como é que a gente pode fazer por fatoração ou por resolução terminando em raiz. Ou você pode pegar a fórmula que eu acabei de desenvolver, nessa fórmula aqui acima, e aí você aplica valores de B, de A e de C. Sem problema nenhum, hein, galera? A gente trabalhou bastante esse tema, hein? Vamos lá, vamos para cima. E para a gente poder já começar a finalizar nosso estudo, vai cair juros simples na sua prova, porcentagem, juros simples andam lado a lado, tá, gente? Aqui nós temos a fórmula característica, que é J igual a CI vezes T, onde J é os juros que vai ser pagado, né? O dinheiro a mais que você paga por emprestar algo, ou por um financiamento que você fez, ou por um investimento, sendo juros simples. O C é o capital inicial, né? Capital inicial. Só falta eu colocar a musiquinha aqui para vocês ouvirem. E depois eu tenho o I, sendo a taxa de juros. E o T é o tempo. O que você vai ter que prestar atenção, pessoal, é que taxa de juros e tempo devem estar na mesma unidade de medida. Ou seja, devem estar ano com ano, mês com mês, dias com dias e assim por diante. Pode ser que eu coloque a taxa de juros em meses, mas o tempo que eu estou pedindo para você é em anos. Então convém transformar meses em anos. Aí então, você pega a taxa de juros, por exemplo, 5%, e multiplica por 12. E aí você sabe que vai dar 60% ao ano. Então, a gente vai desenvolver juros simples dentro desse conceito. Tudo bem? Espero que vocês fiquem por dentro de como a gente faz. Vou colocar só um exercício bem simples para a gente poder ver. Então vamos lá. Eu quero saber os juros. Então, eu quero saber os juros. Mas assim, e se eu tivesse os juros? Tá bom, eu quero saber o capital, mas eu vou te dar o valor dos juros, aí você vai ter a taxa de juros, vai ter o tempo e tudo mais. Eu quero um capital de 10 mil, fazer um cálculo um pouco mais simples. Eu quero uma taxa de juros de, vou usar lá, vai, 5% ao mês, vai ficar AM ao mês, e o tempo que eu quero será de 2 anos. Tudo bem? 2 anos. Esse 5% aqui já não está legal, porque está ao mês, então vou ter que transformar ele em anos, então vai dar 60% ao ano. Tudo bem? Só para a gente poder fazer bem legal. Outra coisa que eu não posso utilizar, galera, não vai poder usar os 60% dessa maneira. Lembrando que 60% é 60 por 100, né? É uma fração. 60 por 100. Ou você pode escrever na forma decimal, que é 0,6. Combinado? Então aqui eu terei que juros é igual a 10 mil vezes 60 por 100. Eu vou preferir fazer assim, tá bom? Vezes quantidade de tempo, que é 2. A gente pode cancelar zeros aqui. E aí eu tenho, então, 1000 vezes 6 vezes 2. 1000 vezes 6 dá 6.000. Vezes 2, 12 mil. Então, os juros será de 12 mil reais ao longo de 2 anos, com uma aplicação de 5% ao mês. Que juros bonitos, hein? Se vocês souberem alguma aplicação financeira que tem esses juros, me ajuda. Outra coisa que eu vou deixar aqui bem rapidinho é o montante. E o montante será juros que você ganhou, mais o capital que você investiu. Então, nesse caso aqui, o nosso montante vai ser 12 mil mais 10 mil, resultando em 22 mil. Beleza, pessoal? E aqui finalizamos os assuntos de todas as provas. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. O professor eu deixei tudo separadinho, tá tudo bem bonitinho aqui. Então já deixei o esquema bem legal para que a gente pudesse ter essa nossa aula. Os exemplos que eu coloquei são exemplos muito parecidos em sala, mas a forma dos exemplos auxiliam muito na resolução dos exercícios. Se você tiver com dúvida, pode olhar os nossos livros. Os exercícios estão com uma estrutura bem bacana, então você vai conseguir praticar tudo isso que eu demonstrei para vocês. E a prova vai ser um sucesso. Se você se preparar, acredito que vai dar tudo certo. Essa é a ideia.
se preparou, vai dar tudo certo. Tudo bem, pessoal? Então aqui nós terminamos essa nossa revisão. Peço a ajuda de vocês. De novo, aperta o botão do like aí, pô, tô fazendo uma aula particular para todos, não é verdade? Mas enfim, galera, queria agradecer a presença de vocês. Desejo do fundo do coração sucesso nessa prova, que vocês possam conquistar o sonho de vocês e também aprender matemática, que ela deixe de ser algo tão complicado e passa a dar sentido quando a gente olha na realidade. Tudo bem? Um grande abraço para todos. Até a nossa aula. Tchau, tchau.